Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Provas de Engenharia. Meu nome é Pedro Murga, aqui você pode. Sou servidor público, analista de infraestrutura do DENIT, sou professor de Engenharia Civil do Gran Curso e professor comentarista do TEC Concursos. Hoje vamos continuar nossa aula sobre o ciclo hidrológico, vamos falar sobre água subterrânea, recarga de aquíferos, né? Falamos sobre infiltração na aula passada e hoje falaremos sobre água subterrânea. Vamos lá? Antes, esse daqui é o meu Instagram, @ppedromurga, se você quiser tirar qualquer dúvida relacionada a concurso, a estratégia para banca, material fonte, material de consulta, pode mandar um direct para mim que eu respondo com prazer. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha só, curso de Hidrologia, água subterrânea. Teremos 10 questões resolvidas nesse curso aqui e faremos esse roteiro. Conceitos iniciais com aquífero, aquitade e aquiclude, os aquíferos freáticos e aquíferos confinados ou artesianos. Falaremos sobre a formação típica dos aquíferos, tipo de aquíferos contra a rocha armazenadora, os coeficientes de condutividade hidráulica, da lei de Darcy, de transmissividade e de armazenamento S. Por fim, falaremos aí um pouco sobre hidráulica de poços e rio influente e rio efluente, que pode sim cair na sua prova, tá bom? Olha só, continuando aqui, veja aqui essa imagem, pessoal. Temos o que? Temos uma superfície qualquer, né? E temos uma rocha impermeável ali, leito de pedra com baixíssima condutividade hidráulica. Abaixo aí, no subsolo, temos a água não confinada, destacada ali com azul claro, aquífero de alta condutividade hidráulica. Temos uma unidade confinada com baixa condutividade hidráulica e abaixo disso temos a água confinada. Observe que temos ali o fluxo da água confinada para a área de baixa condutividade hidráulica e a água não confinada, reabastecendo o que? O riacho e mantendo o nível do lençol freático. Beleza, pessoal? Então, olha só. Aquífero é uma formação geológica subterrânea que funciona como reservatório de água. As águas das chuvas infiltram no subsolo e abastecem esse reservatório. Suas rochas têm características porosas e permeáveis, como capacidade de reter e ceder água. Os aquíferos abastecem poços nascentes e são responsáveis por sua manutenção. Continuando aqui, a água que atinge a superfície do terreno e que infiltra no solo configura o que se chama de fase subterrânea do ciclo hidrológico. O movimento de água no solo pode ocorrer verticalmente para baixo, enquanto o solo apresentar condições apropriadas de umidade, sendo interrompido por barreiras impermeáveis. Nessas regiões, a água acumula-se preenchendo os poros do solo e formando zonas saturadas que recebem o nome de lençóis subterrâneos. Os sistemas hidrogeológicos assim formados podem ser classificados conforme sua capacidade de fornecer a água armazenada, sendo que aquíferos, aquitárdes e aquicludes. Beleza, pessoal? Então, olha só, aquíferos, formação hidrogeológica que permite que a água se movimente e seja transmitida em quantidades significativas. Entende-se por quantidades significativas aquelas economicamente aproveitáveis, ou seja, aí, para o abastecimento municipal de 500 a 10 mil metros cúbicos de água por dia, rural de 20 a 100 metros cúbicos e residencial de 5 a 20 metros cúbicos de água por dia. Continuando aqui, vamos apresentar essa imagem que estava atrás de mim de uma forma aí mais ampliada e mais detalhada. Olha só, temos ali bem ao final, na extremidade da imagem, né, temos o que? A área de recarga. A área de recarga do nosso aquífero, onde teremos um maior potencial hidráulico. A partir daí, temos a nossa linha piezométrica. Perfeito, pessoal? Olha só, possível nível d'água destacado com esse pontilhado, tudo bem? Então temos ali a área de recarga alimentando o nosso aquífero, destacado em azul, e nosso aquiclude, com baixíssima condutividade hidráulica, tudo bem? Nesse aí temos uma falha geológica e temos dois poços. Observe aí que o poço artesiano não jorrante ele está acima da linha piezométrica, enquanto o poço artesiano jorrante ou surgente está abaixo da linha piezométrica. Vamos falar mais sobre isso à frente, tudo bem? Então temos aí aquitárdes, formação hidrogeológica que permite que a água movimente-se, mas em quantidades não significativas, muito inferiores às dos aquíferos. E aquicludes, formações hidrogeológicas que praticamente não permitem que a água movimente-se. Do ponto de vista prático, são consideradas impermeáveis.
Continuando aqui, vamos fazer uma questão do IADES 2019. No fluxo subterrâneo, as áreas de máximo potencial hidráulico relacionam-se a elementos de drenagem artificial, tais como drenos em obras civis. Letra B. Áreas associadas aos elementos de drenagem superficial. Item C. Áreas que convergem em linhas de fluxo. E a assertiva D, áreas de descarga, assertiva E, áreas de recarga. Pessoal, com o que eu já apresentei na aula, vocês sabem que a área de maior potencial hidráulico é o que? A área de recarga aí do nosso aquífero, tudo bem? Estamos falando no fluxo subterrâneo, então é a área de recarga do nosso aquífero. O nosso gabarito é a letra E. Continuando, Sebrasp 2019, julga o item acerca dos aspectos relacionados aos componentes do ciclo hidrológico. A quiclude constitui-se de uma formação geológica, um grupo de formações geológicas que contém água, ok? E permite que ela se movimente em condições naturais e em quantidades significativas. Aí não, né, pessoal? Derrapou ao final da questão, né? Em quantidades significativas, não. Em quantidades significativas seriam o quê? Seriam os aquíferos e não os aquicludes, tá bom? Então aí apenas aí uma questão simples do CESP, e veja que as questões do CESP são do tipo errado, acha o erro. No caso, o erro está no começo da assertiva ou então no final, né? E teria assim, em quantidades não significativas também ficaria correta a assertiva, tá? Vamos aqui continuar nossa aula. A engenharia de recursos hídricos interessa basicamente os aquíferos. A importância das águas subterrâneas reside no fato dessa ser a maior reserva de água doce disponível para o uso humano, representando mais de 90% total. As velocidades de fluxo de água são muito baixas quando comparadas às fontes superficiais, rios e lagos. Constitui-se, com isso, grandes reservas que não sofrem os efeitos das variações climáticas de curto e médio prazo e possuem uma proteção natural contra a poluição. No entanto, quando são poluídas, a sua despoluição pode levar centenas de anos para ocorrer naturalmente. Intervenções são caras e demasiadamente lentas, ou seja, se temos aí a contaminação do nosso aquífero, ele pode ficar centenas de anos contaminados, né? Então, bem importante esse ponto aí relacionado a águas subterrâneas. Continuando, o nosso aquífero ele pode ser livre ou não confinado, destacado aí em azul, ou artesiano e confinado, né? Destacado em vermelho, tá bom? Então vamos lá, ó. Aquífero freático livre ou não confinado, o nosso aquífero A na nossa imagem, possui uma superfície freática ou lençol freático, que é a superfície superior da zona de saturação sujeita à pressão atmosférica. Aquífero artesiano e confinado são camadas geológicas permeáveis, sujeitas a uma pressão maior que a atmosférica devido à presença de uma camada relativamente impermeável acima e abaixo do aquífero. A área de afloramento 1 é a área de recarga. Observe ali na imagem, nessa área, o aquífero é o que? É freático, tudo bem, pessoal? Está no nível, a pressão está no nível atmosférico, tá? Então temos aí o aquífero freático e o aquífero artesiano. Continuando aqui, ó, aquífero livre ou freático ou não confinado tem limitação impermeável somente na camada inferior. Olha só, pessoal, aquífero livre ou freático, a imagem aqui acima, tá vendo? Destacado em azul para você. Apenas a parte inferior tem essa camada aí, no caso aí de argila impermeável, tá bom? Lençóis freáticos suspensos podem ser formados sobre camadas de solo impermeável em cotas superiores às cotas da superfície freática da região. Os poços que exploram esse tipo de aquífero são chamados de poços freáticos. Ou seja, um aquífero freático tem um poço freático. Beleza, pessoal? Observa aí destacada no item 7, poço freático para o nosso aquífero freático, que está com a área impermeável, a camada impermeável é só a camada inferior. Beleza? E agora, aquífero confinado ou artesiano, voltando para a nossa imagem aqui do aquífero artesiano, está contido entre duas camadas impermeáveis, de modo que não possui superfície d'água livre e a pressão da água em seu interior é maior que a atmosférica, ou seja, aquífero confinado tem a pressão maior que da atmosfera. Tudo bem? Os poços que exploram esse tipo de aquífero são os poços artesianos. Então, o aquífero confinado ou artesiano tem um poço artesiano. Se a superfície piezométrica estiver acima da cota do terreno, o poço é surgente. Tudo bem? Então, olha só. Assim,
poços perfurados em aquíferos confinados apresentam o fenômeno de artesianismo, ou seja, o nível da água se eleva até atingir o nível da linha piezométrica. Poços artesianos podem ser surgentes ou não, dependendo da posição da linha piezométrica. Veja aqui, pessoal, bem ao meu lado temos o que? Temos um aquífero confinado, um poço artesiano, mas ele não é surgente. Por quê? Porque ele está acima da superfície potenciométrica, ele está acima da linha piezométrica. Em contrapartida, o item 5 aqui temos um poço artesiano surgente, temos o artesianismo, né? Ou seja, é um poço que foi feito abaixo da linha piezométrica. Beleza? Novamente aí, o nosso aquífero artesiano confinado, ele está entre duas camadas de argila e folhíleo, tudo bem? Ou seja, basta saber que são duas camadas impermeáveis. Vamos embora. Então, apenas mais uma imagem aqui maior para vocês, né? E vamos fazer já umas questões sobre isso. Ana, 2002. Com relação ao poço artesiano, pode-se afirmar que há um poço tubular profundo. Um poço tubular profundo com água de boa qualidade. Um poço jorrante, um poço que tira água de um aquífero confinado, um poço que tira água de um aquífero livre profundo. Pessoal, se estamos falando de um poço artesiano, ele retira água o quê? De um aquífero confinado, tudo bem? Então, o nosso gabarito é a letra D. Vamos aqui mais uma da Fundep. Em relação às águas subterrâneas, assinale a alternativa incorreta. Define-se como água subterrânea aquela que ocorre abaixo do nível de saturação ou freático, presente nas formações geológicas aflorantes e parcialmente saturadas e nas formações geológicas profundas totalmente saturadas. Denomina-se aquífero uma formação geológica que contém água e que permite que quantidades significativas dessa água se movimentem em seu interior em condições naturais. Letra C. Quando analisados de acordo com a pressão das águas nas suas superfícies superiores, os aquíferos são classificados em confinados, cujo limite superior é a superfície de saturação na qual todos os pontos encontram-se a pressão atmosférica, e estão livres, onde a pressão da água em seu topo é maior que a pressão atmosférica. Pessoal, aí está o erro da nossa assertiva e por isso que é o nosso gabarito. Observe, onde a pressão da água em seu topo é maior do que a pressão atmosférica. Contudo, ele está falando que de aquíferos livres, né? Então está errado. É onde a pressão é igual à pressão atmosférica, tá bom? Então, por isso que a letra C está errada. Item D, ao analisar os aquíferos em função da capacidade deles em transmitir água em suas camadas limítrofes, esses aquíferos são classificados em drenantes e não drenantes. Beleza, isso aí está correto também. Vamos agora falar da formação típica dos aquíferos. Podemos ter areia e cascalhos em planícies aluviais, arenitos, basaltos fraturados ou calcários, tá? Prestem atenção aí no calcário, que tem um tipo de aquífero que é sempre cobrado em concurso. Vamos falar dos tipos de aquíferos quanto ao tipo de rocha armazenadora. Temos aquíferos porosos. Esse tipo de aquífero apresenta espaços vazios de pequenas dimensões, poros por onde a água circula. Estão associados com rochas do tipo sedimentares consolidadas, solos arenosos e sedimentos inconsolidados. Representam um grupo de aquíferos mais importantes devido ao grande volume de água que armazena e também por serem encontrados em muitas áreas. Aquíferos fraturados ou fissurados são caracterizados por possuírem fraturas abertas que acumulam água. Essas fraturas representam o resultado de alguma deformação sofrida por uma rocha quando essa é submetida a esforços tensionais de natureza diversa. Vimos ali uma falha, né, pessoal? Ou seja, um esforço tensional ali que ocorreu o quê? Um aquífero fraturado na imagem no começo da aula. Os aquíferos fraturados são associados às rochas do tipo ígneas e metamórficas. E por fim, muita atenção agora nesse, temos os aquíferos kársticos. São formados em rochas carbonáticas. As fraturas presentes nesse tipo de aquífero podem atingir dimensões maiores devido à dissolução do carbono pela água. Assim, podem formar grandes rios subterrâneos. Tá bom? Então, esses são os 3 tipos de aquífero relacionados ao tipo de rocha armazenadora. Então, vamos lá? Questão da FEPESE. Engenheiro ambiental sanitarista. Os aquíferos formados em rochas carbonáticas, constituídos um tipo peculiar de aquífero fraturado, onde as fraturas, devido à dissolução do carbonato pela água, podem atingir abertura muito grandes, criando verdadeiros rios subterrâneos. São denominados densos, porosos, fissurais, kársticos ou cristalinos. Pessoal, com o que eu apresentei antes aqui, claramente é o que é a definição do que? Dos aquíferos kársticos, beleza? Então, nosso gabarito é a letra C.
Bom, acabamos essa parte da aula, tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aí com o restante do conteúdo.